graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre o que está acontecendo no mundo. Será esse o sinal? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Abençoa a todos que ouvirem, a todos que estão adicionados no Pilares da Edificação. Abre os olhos espirituais de todos, Senhor. Que vidas venham ser impactadas, transformadas, alcançadas para a glória do teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. O que está acontecendo no mundo? Será esse o sinal do fim? Bem, sempre que ocorre um evento como o terremoto que houve lá em Myanmar, na Tailândia, as pessoas, muitos têm de ficar apavorados. E alguns até mesmo dizem que é o fim do tempo, é o fim do mundo. Mas, como devemos nos comportar e o que devemos entender à luz das Escrituras? O que Jesus disse sobre isso? Os discípulos fizeram esta pergunta para Jesus, querendo saber os sinais dos tempos. Qual sinal se daria da volta de Cristo? E muitos têm essa pergunta hoje. Nós estamos vendo aí o número de mortos nesse terremoto que ocorreu lá em Myanmar e na Tailândia. Quantas vítimas? Quantas pessoas ainda estão desaparecidas? Será este os sinais dos tempos? Vamos ver o que diz as Escrituras. Eu gostaria de compartilhar essa mensagem tão importante com vocês. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 24, vai falar sobre o sermão profético de Jesus, ali do princípio das dores. A partir do versículo 1, o texto diz assim, lá em Mateus 24, você que tem uma Bíblia. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra a que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando será estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Amém. Bom, então, sempre que ocorre um acontecimento como o terremoto de Myanmar e ali da Tailândia, o mundo não apenas se choca, mas a pergunta que se faz é, esse é o sinal? É o grande sinal? E algumas pessoas até dizem, hoje mesmo, algumas pessoas me disseram, é o fim dos tempos, é o fim do mundo. Assim como os discípulos, muitos hoje estão procurando saber os sinais do fim. Jesus ensina aos seus primeiros discípulos e deixa para nós uma lição, aqui no texto lido.
a primeira lição que Jesus nos ensina é cuidado com as expectativas prematuras. O perigo de tirar conclusões precipitadas. É um perigo, tem que tomar muito cuidado com conclusões precipitadas, né? E não ficar criando expectativas prematuras. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitos já fizeram aí falsas profecias da volta de Jesus, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Primeiro, os discípulos estão distraídos, admirando o templo. No versículo 1 diz assim, ó, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dos seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos, Jesus está preparando os discípulos ali para o momento da cruz, anunciando, falando da ressurreição, do porvir, e os discípulos estão aqui distraídos, admirando o templo. Quantos hoje estão distraídos? Quantas pessoas hoje estão distraídas, fascinadas, estão fascinadas com construções de templos luxuosos, né? Exuberantes, e por conta disso estão deixando de perceber o que é mais importante: cuidar do templo do Senhor, com jejum, com oração, com consagração e santificação. Muitos estão distraídos, como os discípulos, estão distraindo, admirando os templos. Eles estavam ali admirando o grande templo em Jerusalém, né? Segundo as histórias, Flávio Joséfo, ele vai dizer, historiador Flávio Joséfo, grande historiador judeu, que foi testemunha ocular de todos os acontecimentos ali. Ele relata na história dos Hebreus, no livro A História dos Hebreus, que o templo era construído com pedra de mármores. Existia detalhes de ouro. Os discípulos estavam admirados, distraídos, admirados com isso. Mas Jesus, né? Jesus vai dizer para eles, olha, não vedes tudo isto? Em verdade te digo que não ficará pedra sobre pedra. Jesus está dizendo para eles, isso não é o fundamento, isso não é o mais importante. Há algo mais importante para observar, para ser cuidado. Os discípulos perguntam, quando isso se daria? Que sinal haveria da sua vinda? Né? No versículo 3, os discípulos perguntam para Jesus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, seus discípulos, e em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos perguntam para Jesus ali, em particular, quando serão esses sinais? Que sinais? Né? Que sinal haveria da vinda de Jesus? Os discípulos fizeram 3 perguntas sobre o futuro. Primeiro, quando serão estas coisas? Segundo, que sinal haverá da tua vinda? E terceiro, que sinal haverá do fim do mundo? Os discípulos fizeram 3 perguntas. Essas perguntas continuam embaraçando muitos nos dias de hoje. Muitas pessoas continuam questionando isso. Assim como os discípulos, muitos estão confusos. Quantas pessoas estão confusas nos dias de hoje? Tomados pelo medo, sendo envolvidos, conduzidos, até mesmo por informações erradas, né? Mas Deus não nos deixa sem resposta. Os servos de Deus, os que estão em comunhão com Deus, não ficam sem resposta. A verdade está nas Escrituras. A resposta certa podemos encontrar na Escritura. A primeira resposta de Jesus, nós devemos ficar bem atentos. Os discípulos fazem 3 perguntas, né? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? Né? Então, a primeira resposta que Jesus dá a eles está no versículo de número 4. Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, a primeira resposta que Jesus dá para eles não é, olha os terremotos, olha as guerras, as fomes, olha as catástrofes que estão acontecendo, olha os furacões, olha a cidade sendo destruída pelo fogo. Não. A primeira resposta que Jesus dá para eles, como sinal, eles pedem um sinal. Qual é esse sinal? Eles fazem 3 perguntas. E a primeira resposta de Jesus é, acautelai-vos que ninguém vos engane. Se Jesus disse para ter cautela,
para que ninguém seja enganado, é porque há grande possibilidade de muitos serem enganados. Muitos serem enganados, né? Então, a primeira resposta de Jesus se dá, o engano religioso estará em alta. Qual o sinal? Os discípulos estão perguntando qual é o sinal. A primeira resposta de Jesus é que o engano religioso estará em alta. Não deixe que ninguém vos engane, ele está dizendo, né? Jesus está se referindo à apostasia. A apostasia. O primeiro sinal que Jesus apontou para a sua segunda vinda será o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos pregando um falso evangelho nos últimos dias. Então Jesus está, a primeira resposta de Jesus é para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. E quem são os que enganam? Quem são esses que enganam? Então Jesus, ele vai responder. Ele vai responder que ninguém vos engane. Porque nesse tempo haverá apostasia. O engano religioso estará em alta. Então haverá falsos profetas, falsos messias, falsos mestres, falsos irmãos pregando falso evangelho. Jesus deixa claro que um falso cristianismo marcará os últimos dias. O engano religioso estará em alta, a todo vapor. Haverá o crescimento alarmante de novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas, falsos milagres. Então Jesus está dizendo, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque antes daquele grande dia, isso irá acontecer. E a primeira coisa que Jesus está dizendo que vai acontecer é a apostasia. A apostasia. E ela já está aí. Ela já está acontecendo. Ora, hoje o liberalismo tem invadido as igrejas, seminários teológicos. Igrejas têm se transformado em palco. O misticismo tem entrado para dentro das igrejas nos dias de hoje. Nós vemos hoje cultos cheios de misticismo, de secretismo, né? O altar hoje virou um lugar de comércio. As indulgências que se vendia ali na época do catolicismo romano, na época de Lutero, hoje ela tem outra roupagem. Tem uma roupagem diferente. Hoje são os votos, as campanhas, arrancando o dinheiro dos fiéis. A igreja está se transformando em uma empresa. O púlpito que deveria pregar a verdade, hoje o púlpito serve de balcão. É como se fosse um balcão. Bem, o que Jesus está alertando para que ninguém vos engane, né? Os cultos parecem mais um leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? O evangelho hoje está se tornando um produto de consumo e os fiéis são os consumidores. Será que Jesus está nesses lugares? No versículo de número 1 diz assim, quando Jesus ia saindo do templo, Jesus saiu daquele templo ali, onde os discípulos apontavam a beleza, ali naquele templo Jesus foi rejeitado pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei. E se você pegar todo o relato bíblico, Jesus não voltou mais para o templo. Jesus estava saindo do templo e não voltou mais para o templo. Será que hoje Jesus está nesses lugares onde estão sendo pregados esses falsos evangelhos? Porque Jesus vai dar um alerta aqui, acautelados que ninguém vos engane. Bem, em segundo lugar, Jesus alerta sobre os enganadores. Ele vai falar assim, acautelados que ninguém vos engane, no versículo 4. Mas quem são esses enganadores? Quem é que Jesus está alertando? Quem são esses enganadores que Jesus está alertando os discípulos para se acautelar, para terem cuidado? Quem são esses enganadores? No versículo de número 11, ele vai dizer, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem são os enganadores? Ele está dizendo, os falsos profetas. Este é o primeiro sinal que Jesus alerta sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda do Senhor. São os enganadores.
São os falsos profetas que estão aí, né? Então, como identificar os falsos profetas? Estão aí. Estão aí. Agora, como podemos identificar os falsos profetas? Porque Jesus, ele faz um alerta. Os discípulos perguntam: que sinal teremos da sua vinda? E o primeiro sinal que Jesus dá é: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quem são os enganadores? Ele vai dizer no versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Este é o primeiro sinal. Quando as pessoas veem esses terremotos acontecendo, que nem na Tailândia e em Mianmar, as pessoas ficam desesperadas. É o fim do tempo. É o sinal. Não, não é. Jesus disse que o sinal, o primeiro sinal que teríamos, são os falsos profetas, falsos ensinos, falso cristianismo. E como podemos identificar um falso profeta? A Bíblia nos mostra. Lá no livro de Miqueias, capítulo de número 3, o versículo de número 11, o profeta, ele diz assim, ó: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então, o que ele está dizendo aqui? Quem são os falsos profetas? O profeta está dizendo: os falsos profetas são aqueles que adivinham por dinheiro. Não são os que profetizam a palavra de Deus. São esses que estão adivinhando. Adivinham, profetizam por dinheiro. E o pior é que ele ainda diz mais assim, ainda usa o nome do Senhor. Não está o Senhor conosco, nenhum mal nos acontecerá. Mas esses falsos profetas estão profetizando mentira. Jesus está alertando que antes daquele grande dia, surgiria esses falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Estão aí. Estão aí. Então, os sinais dos tempos estão aí. Não fica olhando para os terremotos. Fica olhando para as cidades que estão sendo destruídas pelo fogo. Fica olhando para as grandes enchentes. Abra os olhos, porque o sinal está aí. Nunca teve tanta propagação de falso evangelho, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, seitas, falsas igrejas, falsos profetas. Estão aí. E como identificar um falso profeta? Ora, o falso profeta, ele profetiza por dinheiro. O falso profeta, ele não está interessado na salvação. O falso profeta, ele não prega a palavra porque ele não tem doutrina, ele não tem ensinamento, não tem teologia, não tem nada. O falso profeta não tem conhecimento teológico, não tem conhecimento das escrituras, não tem comunhão com Deus, não está interessado na salvação. O falso profeta não prega arrependimento, não prega santificação, não prega regeneração, não prega uma vida de comunhão com Deus. O falso profeta, ele prega prosperidade, sinais, milagres. Esses são os falsos profetas porque não têm parte com Deus. Então, as falsas doutrinas saíram da boca de demônios. Temos que tomar muito cuidado. As falsas doutrinas saíram da boca de demônios. Então as pessoas ficam preocupadas. Qual é o sinal da volta de Cristo? São esses terremotos que estão acontecendo? São essas catástrofes que estão tomando conta do mundo? E Jesus está dizendo. A primeira coisa que Jesus disse para os discípulos, a primeira resposta: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quem são os enganadores? Ele vai dizer: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Primeiro sinal que nós temos que ficar alerta é isso que está acontecendo. Nunca houve um número tão alarmante de falsos profetas, falsas profecias, enganos, heresias. Nunca houve. Nunca houve. Terceiro lugar, o aumento da iniquidade fará o amor esfriar. O ódio não esfriará. Porque ele vai dizer assim, ó, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O ódio não vai esfriar, mas o amor, sim, esfriará. O que é a iniquidade? É o pecado, a injustiça, a depravação, que é tudo torto. Hoje é o que mais tem. Por causa do amor esfriando, esses falsos profetas não pregam a verdade, não ensinam o povo a verdade. Por conta disso, nós estamos vendo um falso cristianismo. Nós vamos ver aí multidões aplaudindo a imoralidade, a sexualidade, a homossexualidade, aplaudindo o erro, concordando com o erro. Nós nunca tivemos tantas heresias jogadas no mundo. E hoje estamos vendo aí. Então as pessoas estão preocupadas quais são os sinais. Jesus deixou claro quais são os sinais.
primeiro sinal que Jesus alerta para a sua volta são os falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, falsas religiões, um falso cristianismo. Falso cristianismo. E hoje, infelizmente, estamos vendo pessoas abraçando esse engano, né? Esses falsos profetas, hoje, infelizmente, existem líderes abrindo as suas igrejas para que esses falsos profetas derrame sobre os membros da sua igreja heresias, coisas diabólicas, ao invés de estarem preparando o povo para a vinda do Senhor, para a salvação, para ter uma vida com Cristo, estão preparando o território para o anticristo, é tudo que ele quer. Quanto mais pessoas sendo enganadas, quanto mais pessoas não conhecerem a verdade, é um caminho aberto para o anticristo. Jesus está alertando seus discípulos, acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas hoje estão dando aplausos, muitos aplausos, e dizendo aí que são profetas. Nós lemos o livro de Miqueias, capítulo 3, o versículo de número 11. Como é que eu sei que é um falso profeta? Ele diz assim, ó: os seus cabeças dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Não está. Deus não está na falsa profecia, Deus não está na mentira. A mentira é do diabo. Esses falsos profetas adivinhando as pessoas, isso é adivinhação. A Bíblia, toda a Escritura condena a adivinhação. A adivinhação é de Satanás. Esses profetas são discípulos de Satanás, não são profetas de Deus. Não são profetas de Deus. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui, ó. Se você tem uma Bíblia, Lucas capítulo 16, eu vou falar sobre falsa profecia qualquer dia aqui. Lucas capítulo 16, versículo de número... O versículo de número 16 de Lucas vai dizer que o último profeta, a Bíblia vai nos dizer que o último profeta foi João Batista. Desde o Antigo Testamento, o último profeta foi João Batista, anunciando a vinda de Jesus. Jesus já veio. Jesus mandou anunciarmos o Evangelho, prepararmos e pregarmos o Evangelho. Ele diz: ide por todo mundo, anunciai, ide por todo mundo, fazendo discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós somos chamados para proclamar, profetizar a palavra de Deus. Hoje tem o dom de profecia, hoje não existe mais profeta. Esses que estão aí se levantando são falsos profetas, são filhos do diabo, mentindo para a pessoa, enganando as pessoas, desviando as pessoas da verdade. Por conta disso, o povo fica assustado, qualquer terremoto já acha que é o fim do tempo. Jesus está dizendo que isso são os princípios das dores, são os princípios. E o primeiro alerta que Jesus dá está no versículo 4 da sua Bíblia, Mateus capítulo 23. Ele diz: olha, acautelados que ninguém vos engane. E surgirão muitos falsos profetas. Bem, mas a graça estará presente a todos quanto perseverar até o fim, né? A graça estará presente. No versículo 13 ele diz assim, ó: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, como que a pessoa vai perseverar? Na mentira? Sendo enganado por esses falsos profetas mentirosos, filhos de Satanás que estão enganando o povo? Como que a pessoa vai perseverar se não tem a verdade? A verdade é Cristo. Amém. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Fora disso, é mentira. Como que as pessoas vão perseverar? Como que as pessoas vão ser salvas? Através de profecias, profetizando que você vai ter carro, vai ter casa, profetizando seu CPF, a cor da sua roupa, a cor da sua casa. Isso não é evangelho, isso é o falso evangelho. Isso é o falso evangelho. Mas ele está dizendo que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então não é aqueles que vão lá na frente de uma igreja, levantam a mão e dizem: aceitei Jesus. Não é nada disso. Os que vão ser salvos, que vão perseverar até o fim. E ele diz assim: e esse evangelho do reino, para terminar, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Agora,
Como é que este verdadeiro evangelho vai ser pregado? Estão dando ênfase à mentira. O que impede o verdadeiro evangelho ser pregado a essas pessoas são esses falsos profetas. Jesus está dizendo aqui. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Enquanto isso, as pessoas estão olhando para os terremotos de Myanmar, os terremotos aí da Tailândia, estão dizendo que é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Este evangelho deve ser pregado. Todo aquele que tem a oportunidade de pregar, pregue a verdade. Aquelas pessoas lá na Tailândia, no Myanmar, aquelas pessoas que morreram, que vivem lá no hinduísmo, no budismo, no islamismo, naquelas seitas de heresias, aquelas pessoas não têm salvação. Eles não conheceram o verdadeiro Cristo. As pessoas estão perdidas, precisando de conhecer a verdade. Enquanto isso, as pessoas estão olhando para o terremoto, dizendo que aquele é o fim do mundo. Enquanto isso, as pessoas estão dando ênfase a essa enxurrada de falsas profecias que estão aí na internet. Líderes abrindo igrejas para falsos profetas propagarem mentira dentro do culto. Essas pessoas estão caminhando rumo à perdição. Aqueles monges que morreram lá não conheceram o verdadeiro Cristo, não tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro Cristo. E se conheceram, não se converteram, porque não permaneceram até o fim. Para permanecer até o fim, somente o Evangelho tem que ser alimentado com a palavra da verdade. Quantas pessoas estão partindo sem a vida eterna, sem a salvação? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? O que mais impede a verdade ser proclamada é a mentira. É mentira. Eu costumo dizer que quando os irmãos de José foram falar para Jacó que Jacó estava morto, que José estava morto, eles pegaram a capa, Jacó fez uma capa para José. Eles pegaram a capa de José, eles venderam José para o Egito, pegaram a capa do menino, mataram um animal e colocaram sangue na capa e levaram para o pai. E disse para o pai: o seu filho está morto. De quem é essa capa? E o pai disse: é de José. E quando ele olhou o sangue, ele acreditou. A capa era de José, mas o sangue era de um animal. Uma mentira em cima de uma verdade prevaleceu a mentira. É isso que está acontecendo aí hoje. Uma enxurrada de mentira nos púlpitos. Líderes abrindo suas igrejas, levando esses falsos pastores para arrancar dinheiro das ovelhas. Esses falsos mestres, esses falsos líderes, eles não estão interessados na salvação. São lobos vestidos de cordeiros, querem arrancar a pele das ovelhas. Mas essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar. Porque os olhos de Deus estão sobre tudo isso. E a justiça será feita. A justiça será feita. A conta vai chegar. E muitos que estão enganando o povo irão ser responsabilizados. Esses falsos pastores que não têm coragem de pregar a verdade e ficam abrindo as portas para esses mentirosos, também receberão suas contas. Porque a palavra de Deus não muda e ele fará justiça. O povo não será enganado. Porque enquanto o Espírito de Deus permanecer sobre os fiéis, o verdadeiro evangelho será pregado. E esses falsos mentirosos irão cair por terra. Então, quais são os sinais do fim dos tempos? Quais são os sinais? Tudo isso que está acontecendo são os princípios das dores. Mas o primeiro sinal que Jesus dá para que nós observamos. Não sejamos enganados pelos falsos pastores. Ele diz mais uma vez, versículo 4. Jesus respondendo disse-lhe, eu vou perguntar o 3 aqui, ó. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando a ele, seus discípulos em particular, dizendo, fizeram 3 perguntas, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quem são os enganadores? Ele mesmo dá a resposta. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Cuidado, hoje nós não temos profetas. Não temos. Os profetas, quando eles falavam pela parte de Deus, eles diziam ao povo, arrependei-vos. Assim diz o Senhor, arrependei-vos.
Você não vai ver nenhum profeta do Antigo Testamento, até João Batista, anunciando para o povo prosperidade, anunciando para o povo cartão de crédito, anunciando para o povo CPF, a placa do seu carro. Você não vai ver. Isso é do diabo para levar o povo ao engano. Então, se você quiser saber mais, na próxima ministração, na próxima live, vou estar falando aqui sobre existe profetas nos dias de hoje. Vou te mostrar na Bíblia que não. Existe hoje os dons de profecia. Profetas não existem mais. O último profeta foi João Batista, anunciando a vinda do Messias. O Messias já veio. Hoje o que nós temos que fazer é proclamar o Evangelho. Nós temos o dom de profetizar o que está aqui. Proclamar o Evangelho. Então eu quero orar por você. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo lá na Tailândia, em Mianmar. Inclusive, nós temos um irmão que trabalha na Portas Abertas. Portas Abertas é uma entidade que envia missionários para todas as partes do mundo. E temos notícia que igrejas foram atingidas lá. Pastores ficaram feridos, diáconos também ficaram feridos. Não temos notícia ainda se vier a óbito, mas estaremos orando por eles, por esses missionários que estão lá, nesses lugares, atingidos pelos terremotos, levando a verdadeira palavra de Deus. Lá eles não estão profetizando mentira. Lá eles não estão profetizando que você vai ficar rico, a placa do seu carro, seu CPF, nada disso. Lá eles estão entregando a própria vida pelo Evangelho de Cristo. Então vamos orar por eles também, por você, para que você não caia nesse engano. Não acredite nisso. Leia as Escrituras. Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Estejamos preparados para a vinda do Senhor. Em vida de comunhão com Ele, em santidade, porque Ele disse, em santificação ninguém verá Deus. Estejamos preparados da maneira que o Senhor nos ensinou. Em consagração, em comunhão com o Senhor, na leitura da palavra, adorando a Ele em espírito e em verdade. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra. Te peço, ó Deus, que os olhos espirituais de muitos venham ser abertos. Quando seus discípulos perguntaram que sinais haveria da sua vinda, sua primeira resposta foi para acautelar, ter cuidado para que ninguém engane. E os enganadores, ele disse, são os falsos profetas. São os falsos ensinos, as heresias, as falsas religiões, o falso cristianismo. O cristianismo da facilidade. O cristianismo onde não aponta o pecado, não fala do pecado, não fala de conversão, de arrependimento. Senhor, livra o teu povo dessas heresias. Fortalece, Senhor, aqueles que estão na fé, para que não caia nesse engano. Não seja conduzida pelo engano. E também não crie falsas expectativas da vinda do Senhor, porque isso é só os princípios das dores. Senhor Jesus, quando ele diz que é o princípio das dores, está fazendo uma analogia com uma mulher que está esperando para dar à luz. Por via normal, ela não dar à luz sem antes sentir as dores. Então que possamos estar alertas, Senhor, com os sinais. Os sinais estão aí, diante de todos. E muitos estão fechando os olhos para isso. Que possamos permanecer em oração, em comunhão com o Teu Santo Espírito, para que não sejamos enganados, não caiamos no engodo de Satanás. Infelizmente, hoje, os que foram chamados pelo Senhor deveriam estar preparando o Teu povo para a sua vinda. E muitos estão preparando o território para o anticristo, com suas mentiras, com seus engodos, com seus próprios interesses, enchendo suas contas bancárias, com seus carros de última geração, com roupas de grife. Mas aquele que veio antes do Senhor, o último profeta, andou pelo deserto vestido de roupa de camelos. Não tinha luxo, não tinha vaidade, nem prepotência, nem orgulho. Não desejava as coisas do mundo, mas se humilhou para fazer a sua vontade. Que possamos ter esse mesmo entendimento, ó Pai. Eu oro também por essas pessoas que estão sofrendo, desesperadas, lá na Tailândia, em Mianmar, sem notícias. Quantas pessoas ainda não foram encontradas, quantas crianças órfãs.
Meu Deus, eu clamo por essas pessoas, por os missionários que estão ali e entregaram a sua vida para propagarem a verdade àquele povo. Oro por aqueles missionários, pelos pastores, pelos diáconos que foram ali feridos, pela igreja do Senhor que está ali naquele local. Oro por essas vidas, Senhor. Eu coloco todos eles diante de Ti, na Tua presença. Tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia daquele povo, Senhor, da Tailândia, da China, da Índia, do Vietnã. Tenha misericórdia daquelas almas. Aqueles que estão mergulhados no engano do budismo, do hinduísmo, das seitas orientais, do islamismo. Tenha misericórdia, Senhor, deste povo. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, e abençoe estes que ouvem esta mensagem, para que sejam encorajados, fortalecidos a permanecer na verdade, em comunhão com o Teu Santo Espírito, pautado na Tua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.